1h53, você que ligou a televisão agora, no intervalo. Nossa entrevista aqui é com a médica reumatologista Adriana Marinho, tirando dúvidas. Inclusive porque nós, dia 16, às 5 horas da tarde, lá no Lago do Amor, vai haver uma atividade com todos os reumatologistas aqui do Acre, vão estar lá explicando a respeito da doença, o que é a doença, quais são as principais doenças, como evitar. É um momento no Lago do Amor, dia 16, depois de amanhã, às 5 horas da tarde. Um momento para a gente saber um pouco mais e poder se prevenir sobre alguns problemas. A Juliana tem fibromialgia e não está conseguindo o retorno, por causa do posto de saúde lá. Bom, essa questão do posto de saúde não é com você, mas a questão da fibromialgia, ela disse que tem dor 24 horas por dia. E aí? A fibromialgia, Itaã, é uma doença bastante prevalente, principalmente nas mulheres, né? Acontece em homens também, em homens, causa dor no corpo todo. É muscular ou é no osso? Como é que é isso, hein? O paciente refere a uma dor muscular, hipersensibilidade na pele, cefaleia, um sono ruim, um sono que não descansa. Obrigatoriamente essa dor tem que ser passados 3 meses para a gente começar a investigar. Na verdade, a investigação da fibromialgia é para excluir outras doenças, porque não existe um exame para comprovar a doença. Você chega ao diagnóstico por exclusão. Excluindo outras doenças, por exames de sangue, exames de imagem. Eu acho um diagnóstico até perigoso você dar na primeira consulta, porque você tem que ver outras doenças, né? Que às vezes por exemplo, um mieloma múltiplo, uma outra doença que pode causar dor difusa, um hipotiroidismo grave, que também causa cansaço, fadiga. Então, é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir outras doenças e tem que ter uma dor persistente aí. Existe um ambulatório específico no Hospital das Clínicas de fibromialgia. Então, o paciente que tem um diagnóstico de fibromialgia, ele pode se dirigir ao Hospital das Clínicas. Né? Se tiver um retorno escrito fibromialgia, ele não vai marcar na unidade básica. O agendamento dele pode ser feito direto no Hospital das Clínicas. Existem ambulatórios específicos lá, ambulatório de lúpus, né, que também é agendado lá no Hospital das Clínicas. Então, o paciente com lúpus, ele pode se dirigir ao Hospital das Clínicas. Artrite reumatoide também existe um ambulatório específico, que é agendado lá, não é na unidade básica de saúde. Bom, tem aqui uma outra pergunta que é o seguinte. Boa tarde, quero saber da reumatologista, sem arrodeio, se quem tem espondilite esquilosante pode se aposentar. Que nome feio, hein? Espondilite esquilosante. Pode se aposentar. E aí? É uma doença muito... Se for feia como é o nome, tá danado, hein, Adriana? A doença, na verdade, o nome correto é espondilite anquilosante. Anquilosante. Isso, anquilosante, porque faz anquilose, endurece, enrijece a coluna, como se fosse um bambu. O paciente perde o movimento, tanto de rotação, às vezes você chama a pessoa, ela vai olhar, ela olha em bloco, né? Ela tem que movimentar o corpo todo, o pescoço não consegue movimentar. Isso no final, no estágio mais avançado da doença, depois de 10, 15 anos de uma doença sem tratamento. Hoje, graças a Deus, né, há 15 anos, 16, a gente já tem drogas que não deixam o paciente ficar com sequela. Bom, sem arrudeios, a espondilite anquilosante, que também é uma doença que é mais comum em homens, né? No estado nosso a gente vê mais mulheres, porque eu acho que as mulheres procuram mais o atendimento. A espondilite, ela não dá direito, assim como qualquer outra doença, o diabetes, a pressão alta, não dá direito ao paciente aposentar. O que vai dar direito é a sequela que aquela doença causou. Por exemplo, um paciente diabético, por ele ter diabetes, ele não vai se aposentar. Ele vai se aposentar se ele amputar o pé, porque a sequela que o diabetes causou. A mesma coisa é a espondilite anquilosante. A espondilite, ela causa dor na coluna, ela inicia antes de 40 anos, tá? E ela pode causar muita dor na coluna, principalmente à noite e ao acordar. O paciente acorda meio travado, né? E com o tempo ele pode ocasionar sequelas, desgaste do joelho, do quadril, enrijecimento da coluna. Por exemplo, como é que um motorista com a coluna toda anquilosada, ou seja, toda enrijecida, vai assumir esse posto de dirigir, por exemplo, um ônibus, como é que ele vai virar, olhar para ver se tem carro, né? Então, assim, é um risco muito alto. Então, a aposentadoria depende da profissão e da sequela que a doença está causando. Bom, então você já até respondeu aqui, doutora, eu também sofro de fibromialgia. Há laudo para que eu possa me aposentar? Eu faço tratamento de câncer no Unacom. Ele já faz um tratamento e foi diagnosticado com fibromialgia. Por conta disso, tem algum laudo de fibromialgia que garanta a aposentadoria? A gente tem uma lei municipal que vários municípios têm essa lei que dá prioridade para
filas, prioridade de estacionamento. Agora, a aposentadoria é o que eu falei, né? Eu não sou especialista nisso, não sou médico do INSS, mas até onde eu sei, até onde o meu conhecimento vai, a aposentadoria depende da profissão e das sequelas que a doença ocasionou. Olha, tem uma pessoa não se identificou aqui, ele diz o seguinte: eu tenho muita dor no quadril, amanheço com dores, se fico muito em pé ou sentado demais, fica travando o meu quadril. Isso é sintoma de quê? Pelo menos deu um rumo para ele aqui. É homem. É homem. A espondilite anquilosante, ela é uma doença bastante comum no Acre, apesar de ser pouco conhecida. Geralmente, os pacientes eles procuram primeiro o ortopedista e a demora para o diagnóstico é em torno de 8 a 10 anos, às vezes até mais, mas não é só aqui no Acre, é no Brasil todo. A demora para o diagnóstico é muito grande. Por quê? Porque ele vai falar que está com dor, que está travado, que está ruim, e o raio-x, ele vai fazer um raio-x, o raio-x vai estar normal. Existe a fase pré-radiográfica, que demora muito tempo para esse raio-x ter alguma alteração. Então, a fase pré-radiográfica, às vezes, só uma ressonância de sacroiliacas, né, que é essa região do bumbum, dessa articulação do sacro com o ilíaco, que vai conseguir detectar a doença. A dor, quando você vai pensar quando que a dor na coluna é uma coisa muito comum, como é que você está investigando achar que todo mundo tem espondilite? Quando essa dor, ela passa de 3 meses, ela se inicia antes de 45 anos de idade, quando a dor é pior à noite, rigidez matinal, acorda meio travado, e o repouso ele não melhora. Então, quando você vai pensar em uma espondilite anquilosante como causa da sua dor de coluna, quando tem esses fatores. Então, ela piora com o repouso, então o repouso da dor inflamatória, ela não vai fazer melhorar. Diferente de um paciente de hérnia de disco, um paciente que tem artrose na coluna, né, que é bem mais comum que a espondilite. O paciente que tem uma artrose de coluna, um desgaste, uma hérnia de disco... Artrose é um desgaste, é isso? É um desgaste. O paciente que tem essa degeneração, esse processo degenerativo, ele vai descansar, ele vai acordar melhor. Claro, tem lógica. Né? O paciente com dor inflamatória, não. O repouso, ele piora a dor. E outra característica da espondilite, né, que lembra muito isso aí, ela se inicia realmente na região do glúteo, às vezes no bumbum, né, de um lado, outras vezes de outro, ou na coluna lombar. E ela, para começar a ser investigada, também tem que durar mais de 3 meses essa dor. Porque dor de coluna é uma coisa muito, muito comum. 90% das dores lombares, da dor em quadril, dor lombar, ela é uma dor que a gente chama de mecânica. É pelo desgaste. Então, o paciente vai ter uma dor, uma crise, vou carregar um saco de milho, tem uma dor, dá aquela crise, dura 7 dias e desaparece. Não é isso? Isso. Quase todo mundo, em algum momento da vida, vai ter essa dor. Fiz um esforço, fui carregar a minha mulher no colo, quis fazer uma gracinha e fiquei travado. Então, essa dor ela é muito comum, que a gente chama de dor mecânica. A dor mecânica, ela melhora à noite, ela é breve, ela dura em torno de 7, no máximo 10 dias. Ela é diferente da dor da espondilite. Porque a dor da espondilite, ela não melhora ao repouso, ela faz piorar. O paciente acorda travado e ele tem uma boa resposta ao anti-inflamatório. O que atrasa mais ainda o diagnóstico. Né? Olha só que interessante. Ele melhora muito com o anti-inflamatório, principalmente no início da doença. Enquanto eu tomo Tocilax, Clofenac, Catafan, Voltaren, Piroxicam, qualquer anti-inflamatório que seja, eu fico bem. Parei e volta todo de novo minha dor. Então isso também atrasa o diagnóstico, porque eles vão se automedicando. Remédio atrapalha aí no caso, né? É bom porque o paciente fica sem dor, mas às vezes atrasa o diagnóstico, né? O paciente acaba Olha melhorando só bem. O que a Verônica, lá de Senador Guiomar, está falando. Ela tem dores desde criança e ela foi ao médico e o médico disse que era normal. Hoje estou com 33 e sempre tenho crise de dores. Agora, Verônica, fica difícil, porque a gente não sabe que tipo de dor nos ossos, ela diz, nos ossos das pernas. Ela diz que tem dores, tem problemas pode ser osteoporose. Tem gente nova com osteoporose, isso é possível? Bem lembrado, tá? Assim, osteoporose é uma doença... não, essa dor é difícil, vai ter que procurar uma consulta, porque é muito inespecífico, né? As queixas delas são muito inespecíficas. Ela diz dor nos ossos das pernas. Difusa, né? Parece uma dor difusa, né? Mas tem muitas causas de dor nos ossos das pernas, que, na verdade, né, pode ser até um problema vascular, insuficiência arterial periférica, Verônica, se ela for fumante. Nos ossos da canela, ela está colocando aqui, nos ossos da canela especificamente. Mas a osteoporose, tá, como você estava perguntando, a osteoporose ela pega acomete 40% das mulheres após os 60 anos, então é um grande problema de saúde pública
e ela é muito negligenciada. As pessoas não dão a importância para a osteoporose, como, por exemplo, por um câncer de mama, para um infarto. Ela mata muito mais que infarto, mata muito mais que câncer. Mesmo? Como que a osteoporose mata? Como? Fraturando, quebrando o fêmur. Cada 4 pessoas que fraturam fêmur, só idosos que fraturam fêmur, só um que sobrevive. Agora, nós temos uma situação aí que é complicada, porque às vezes a gente fala assim, a minha mãe, a minha avó caiu e quebrou o fêmur. Eu imagino que seja, eu fico só imaginando, especulando. Será que ele quebrou primeiro e depois, um questionamento importante, caiu, sim. não é? Não tem lógica Tem isso? alguns pacientes que eles têm os ossos tão frágeis que acontece isso. Ele quebra, né, só pelo o peso do próprio corpo que apoiou. Fez um movimento ali mais brusco. Ele quebrou, quebra e cai. Mas a maioria dos pacientes, eles caem e fraturam. Por isso que é tão importante o paciente com osteoporose prevenir quedas. Né, tirar tapete, que seja liso, que não seja antiderrapante. Trocar o piso do banheiro, né, colocar o suporte para o paciente no banheiro, segurar se ele não tem firmeza. Quando for subir, descer a escada, segurar no corrimão. Então, a osteoporose é uma doença que ela é assintomática. Se o paciente não fizer exame de densitometria óssea, ele jamais vai conseguir detectar. Né? Ela é uma doença muito mais comum em mulheres. Homem, ele costuma ter osteoporose depois dos 70 anos de idade. A mulher perde muita massa óssea depois da menopausa. Então, os 5 primeiros anos da menopausa, ela tem uma perda de massa óssea muito abrupta. Diferente do homem, que ele faz uma perda bem... Fisiologicamente, a mulher também é maltratada, né? É muito complicado. Olha, Adriana, eu queria agradecer a tua vinda aqui. Nosso tempo já acabou. São muitas doenças. Mas eu quero desejar um bom evento para vocês. Obrigada. Acho que é uma oportunidade. Pelas dúvidas, se percebe como que o que vocês vão fazer tem muito impacto e muita necessidade. Né? Você viu a quantidade, ainda tem muita pergunta aqui que não vai ser possível responder. Boa sorte para vocês. A gente vai esperar, né, todo mundo que está com dúvida no evento de domingo, às 17 horas, tá? No Lago do Amor. No Lago do Amor. Tá certo. Obrigado, boa sorte. Obrigada, Ita. Bom, nós vamos para o intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.